Por favor, pastor Simval. Pastor Simval recebeu o convite aí já tem um mês mais ou menos, né? Guilherme foi o porta-voz aí, o portador do convite para o pastor Simval. E ele esteve com a gente recentemente no evento do dia 2 de novembro, quarta-feira feriado, quando aconteceu aqui o Dia da Beleza, e ele colocou um stand da ótica dele. Estou fazendo esse comercial para não precisar o irmão falar, tá? A não ser que depois... Não, para que ele fique só com a palavra, depois no final, se alguém quiser dirimir alguma dúvida com ele, pode fazê-lo, mas para que ele fique à vontade, despreocupado com isso. E algumas pessoas procuraram e fizeram escolha das armações e tal, e ele marcou o dia 4 de dezembro, primeiro domingo do mês de dezembro, quando ele vai trazer um profissional que trabalha com ele na ótica, o optometrista, que vai fazer os exames de vista. E então, se alguém mais quiser, pode procurar, pode fazer escolha das armações que ele vai trazer novamente. E então é só para lembrar, dia 4 de dezembro, ótica Nova Visão? Nova Visão, eu gravei o nome da ótica, olha. Pode já contratar para fazer garoto propaganda, para fazer comercial. Ótica Nova Visão, a ótica dele fica em Queimados, e ele vai então trazer, o objetivo é também ser um trabalho social para as pessoas aqui do entorno da igreja, né? É um preço mais acessível, podendo parcelar também. Então, se você tiver interesse, pode depois, no final do culto, conversar com ele aí na hora do nosso café. Pastor Simval é um amigo de muitos anos, de longa data, e tem servido na obra do Senhor, junto com alguns colegas de ministério nossos, já com o pastor Álvaro durante algum tempo, pastor Irã também, e ele ajuda o pastor Álvaro na igreja de Queimados, na primeira igreja de Queimados, a Nova Vida. É uma alegria recebê-lo aqui, que Deus o abençoe, que o Senhor possa usá-lo. Glória a Deus. Bom dia, amada igreja. Saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar aqui. Tenho muito carinho por pastor Gilson. Aprendi também a ter enorme carinho por Guilherme, amigo do Bruno, amigo do Valmir. Ouvia muito falar em Guilherme. Quando o conheci, vi que não era verdade aquilo que o Bruno e o Valmir falavam. Era muito melhor. E é uma alegria poder compartilhar a palavra do Senhor. Há uns anos atrás, alguém me perguntou se eu queria cantar ou se eu queria pregar a minha vida como crente. E eu nunca tinha pensado desse jeito, né? Para mim era sempre uma coisa só. Mas esse ancião da igreja me disse assim: mas você tem que decidir, porque aquilo que você decidir, você vai se dedicar mais. Eu falei, esse é um bom conselho. E há uns anos atrás eu decidi que eu queria pregar, que é o que eu mais amava fazer na minha vida. E é isso que quero fazer agora de manhã. E gentilmente te convido a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 30. Este que é o culto da família. Já fui pego ali nas emoções, vendo uma vovó e uma titia, né, gêmeas, apresentando as netinhas. Que história bonita de vocês, hein? Que foto, eu tirei uma foto, tomei a liberdade de tirar uma foto. A igreja tem o costume de levantar, então, por favor. Eu tive a liberdade de tirar uma foto para mostrar para minha esposa.
Que coisa bonita foi essa apresentação, gente. Salmo 30, nós leremos apenas o versículo 5 do Salmo 30 e a parte B. O Salmo 30 tem duas partes, verso 5 tem duas partes. A gente vai ler após o ponto, que diz, você sabe, você já cantou em alguma canção esta frase que a gente vai ler, você já declarou em algum momento da vida, mas a gente vai ler e meditar hoje para a edificação das nossas famílias, nesse lindo culto da família, Salmo 30, verso 5, parte B, que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vamos ler mais uma vez? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vamos orar. Deus e Pai, lida está a Sagrada Escritura. Peço que nessa manhã o Senhor fale aos nossos corações. Peço que nessa manhã o Senhor venha edificar as nossas casas, as nossas famílias, que a gente venha chegar de novo no nosso lar daqui a pouquinho, com a certeza de que o Teu Santo Espírito semeou em nós o suficiente para mudarmos a história da nossa casa. O suficiente, porque a Tua palavra sempre é suficiente, meu Deus. Eu oro, eu te entrego essa igreja, te entrego essas famílias, no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos sentar. Amados irmãos, eu sou apaixonado por plantas. Fiquei feliz em pregar essa palavra hoje aqui. Esta palavra que já peguei em alguns congressos de família, que já preguei em algumas comunidades onde tivemos um retorno maravilhoso de Deus na vida das pessoas. E fiquei feliz em decidir, junto com o meu Deus, em trazer essa palavra hoje aqui, porque esta é uma das igrejas mais floridas que eu já tive a alegria de vir. Inclusive, naquele dia do feriado, do evento, ali da parte de cima, deu para ver ainda melhor um degradê de flores aqui nessa parte da grade, que tem, né, umas flores que vão mudando, um rosa, branco e... Lindo, lindo, gente, lindo. Eu sou apaixonado por planta, por árvores, né? Sonho, inclusive, com uma queimados mais bonitas, e mais bonita, e isso passa por árvores novas plantadas. Sempre que tenho oportunidade, converso isso com os gestores públicos, com os secretários, com vereadores, com o prefeito, toda vez eu sou um samba de uma nota só com eles. Eu falo sobre o sonho que eu tenho de ver Queimados mais bonita, uma cidade mais bonita. Lá na entrada tem um S, né? É o S da entrada, e eu já contei mais de 35 ipês amarelas plantadas, são pequenininhas ainda. As ipês amarelas, elas demoram décadas para ficarem frondosas, grandes e bonitas, né? Geralmente 25 a 35 anos, até ficarem... Você deve passar por aí em algum lugar e ver aquela árvore toda amarela, uma semana por ano só que ela fica assim. Uma semana e meia, 2, por ano que ela fica assim. Isso foi agora, há pouco tempo, a maior parte delas, porque elas floram entre junho e novembro. A maioria é agora, perto da data da primavera. E Queimados tem mais de 35 ipês amarelas plantadas na entrada. E eu brinco lá na igreja dizendo que preciso viver pelo menos mais uns... Elas têm uns 10 anos, preciso viver pelo menos mais uns 20 para ver essas árvores todas. Imagina, gente, como vai ser a entrada daquela cidade, com 35 ipês amarelas, com 30 anos de idade, se os próximos prefeitos e secretários de meio ambiente não estragarem isso, né? Mas eu estou lá para não deixar isso acontecer. E árvore é algo que eu tenho uma relação de amor. E eu descobri, há uns anos atrás, que os autores bíblicos também têm. A Bíblia ela vai se utilizar de muitas árvores para contar muitas histórias.
ela vai se utilizar de muitas árvores para traçar analogias incríveis. Israel vai ser comparada em alguns momentos com mais de uma árvore. Nós temos lindas histórias com as figueiras, com as oliveiras, lindas histórias com as parreiras, lindas histórias e analogias com o cedro do Líbano, com muitas histórias, com muitas árvores. E há pouco tempo, tem uns 5 anos, eu descobri uma outra árvore nos meus estudos investigativos de botânica bíblica, querido Guilherme. E eu descobri que a amendoeira é uma árvore que tem profundo ensinamento e profunda raiz na história e no imaginário social da região onde a Bíblia foi escrita no seu primeiro momento. Inclusive, essa árvore, ela é símbolo da fidelidade de Deus, de acordo com a profecia do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, quando vai se utilizar de um símbolo, a partir de uma palavra que Deus o havia entregado, Deus, quando vai falar de sua fidelidade, ele faz uma citação à amendoeira. Por quê? Eu fui pesquisar isso. A amendoeira, ela, diferente dessa daqui, a amendoeira, eu estou falando aqui, talvez você esteja lembrando de uma amendoeira praiana, dessa que a gente tem por aqui, né? Que tem uma amêndoa verdinha, pequenininha, um coquinho por dentro, né? Não é essa árvore que eu estou citando, tá? A amendoeira oriental é mais parecido com a aipê amarelo, só que a flor é branca e com um leve toque rosa. Depois você dá um Google, né? Tá na moda falar isso, né? Dá um Google, eu não sei exatamente o que é isto, mas depois você dá um Google e você vê como é que é essa amendoeira, a amendoeira do Oriente, tá bom? Mas só para você fazer uma imagem na tua mente, a amendoeira do Oriente é parecido com a nossa ipê amarelo daqui. Só que, diferente da ipê amarelo, que as folhas caem e nascem flores amarelas, fica aquela coisa bonita que a gente conhece, a amendoeira oriental, ela é uma árvore que as folhas caem e nascem flores brancas com um leve toque de cor-de-rosa. A flor é muito bonita. É uma coisa realmente fantástica para quem gosta de árvores. E essa árvore, ela faz essa queda de flores, de folhas e nascimento das flores no solstício exato do nascimento da nova estação. E ela não atrasa um dia, nunca. Todas as outras árvores, inclusive a nossa ipê amarela, ela vai florar entre junho e novembro. Mas a amendoeira oriental, ela é fiel. E Deus então se utiliza da natureza desta planta que ele criou para falar dele mesmo para Jeremias, para dizer que assim era a palavra dele. Era uma palavra que não falhava. Era uma palavra inerrante. Era uma palavra que cumpria o seu propósito, sempre era fiel, assim como as flores da amendoeira. E eu quero hoje contar uma história sobre alguém que viveu o Salmo 30, versículo 5, parte B, de maneira muito peculiar. Eu quero, junto contigo, hoje ir a Números, no capítulo de número 16. Números, capítulo de número 16, vai nos relatar a história de duas famílias. Na verdade, a história de uma família que vai sofrer ataques de alguns grupos e algumas famílias. Você conhece essa história muito bem pelo mais famoso dos personagens nessa história, que é Coré, o músico Coré. Agora, a personagem e a família que eu quero hoje trazer para destaque nesse culto da família é a família dos que serviam na casa do Senhor.
a família de Arão, que era da tribo de Levi, e era um homem que servia ao Senhor, um homem que havia sido chamado para ser suporte, e o foi em muitos instantes na vida do grande profeta Moisés. Ele não era o famoso, o profeta famoso, mas ele era o suporte, ele era a coluna na vida de Moisés, ele era uma grande bênção na vida de Moisés. E esse homem foi aqui, nesse capítulo 16, 17, fortemente atacado. Mais do que isso, para que você se situe um pouco melhor, você que já é um estudioso da Bíblia, conhece bem isso, mas é importante fazer uma leve e breve citação aqui. Ele fazia parte de uma organização social aqui, que era dividido em famílias. Eles chamavam essas famílias enormes de tribos. Mas começou com famílias, com 12 famílias, 12 tribos, dos filhos de um homem que tem a sua vida transformada e dá nome ao Estado, que hoje conhecemos como a nação, o Estado de Israel. E os 12 filhos desse homem se organizaram e se dividiram depois como 12 famílias, cada um que sai de um desses filhos. E essas 12 tribos, 12 famílias, agora, nesse momento da história, já haviam se multiplicado às dezenas, aos milhares. Eram famílias enormes. Cada um deles morando aqui, nesse instante, no deserto. Cada um deles ainda vagando no deserto. Mas cada um deles com o sonho de viver num local especial que era prometido para eles. E eles estavam nessa caminhada no meio do deserto. E eles tinham o respeito muito especial por uma família. A família de Levi. A família cujo qual Arão fazia parte. Servia na casa do Senhor. Essa família, ela, segundo a palavra que Deus havia dado ao seu povo, essa família não podia plantar, não podia colher, não podia fazer a criação de animais para sua alimentação, não podiam. Era uma tribo que vivia das ofertas das outras 11 tribos. Eles viviam assim que eles eram. E como a gente conhece desse nosso planeta e desse nosso sistema humano e os sistemas humanos, todo mundo que se destaca, isso era um destaque, né? Eles se destacavam. Outro engano também, muito forte que existe em muitas igrejas, em muitas das nossas comunidades, né? Algumas comunidades chamam de levitas os músicos apenas. Mas os levitas, gente, eram músicos, eram porteiros, especialmente porteiros, né? Eles eram lavadores de banheiro, eles eram lavadores dos altares. Imagina o que era a sujeira de ter que sacrificar animais nessa época aqui. Quanto de vísceras que tinha, de sangue que tinha. E quem carregava, limpava, preparava, quem fazia isso tudo era um trabalho braçal tremendo. Essa família trabalhava muito. Porém, tudo que se destaca gera um sentimento muito nosso, muito humano, chamado ciúme, chamado inveja. E por incrível que pareça, tinha gente, Guilherme, que tinha inveja dos camaradas que limpavam sangue, que tiravam, né, os restos dos animais, que limpavam, varriam, ficavam na portaria. Mas eles também cantavam, compunham músicas, faziam canções. E aqui, gente, se estabelece uma guerra muito esquisita. Um episódio bíblico que, se não fosse algo que eu vou citar daqui a pouquinho aqui, essa passagem, o capítulo 16, o número, pastor Gilson, poderia ser o fim da história do povo de Deus e o recomeço. Porque Deus vai propor aqui, o que vai acontecer aqui é tão grave
que Deus vira mais de uma vez para Moisés e fala: meu irmão, dá um passinho para trás aí, que eu vou matar todo mundo. De tão grave foi o que aconteceu aqui. E eu quero ler com vocês apenas os primeiros versículos aqui, para a gente fazer uma citação ao texto bíblico, e você identificar aqui algumas personagens. Diz assim, capítulo 16, verso 1. Coré, ou Corá, na Bíblia de alguns, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi. Então ele era, levita. Tomou consigo Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e também On. Eu acho esse nome muito simpático, On, né? On. Acho que fica assim, ecoando na boca da gente. On. É muito bonito. E também On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben. Então, aqui um detalhe importante, olha para cá. Coré, ele era um líder importante, audacioso. Muito provavelmente a leitura bíblica aqui me faz compreender que ele era eloquente e formador de opinião. Ele era uma liderança muito importante, tá? Ele consegue convencer Datã, Abirão e On, que eram de outra tribo, gente. Entendem? Vamos continuar lendo. E se levantaram diante de Moisés, com 250 homens, filhos de Israel, chefes da congregação, eleitos por ela, homens de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E lhes disseram: basta, toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que então vocês se exaltam sobre a congregação do Senhor? Quando ouviu isto, Moisés caiu sobre o seu próprio rosto. E falou a Coré e a todos todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem ele escolher, esse ele fará chegar a si. Queridos irmãos, olhem para cá, por favor. Nós temos aqui o nosso líder Coré, formador de opinião. Eu aprendo aqui, gente, importante. Que bom que já passou a eleição, que a gente pode falar isso com mais calma agora, né? A gente vê aqui que liderança, gente, em si não é nada. Não é boa, não é ruim. Liderança só será boa se o caráter por trás de quem lidera for bom. Coré era um grande líder, mas Hitler também era. Então é muito importante a gente ter um cuidado com os líderes que a gente segue e com as lideranças que a gente dá ouvido. Amém? Pastor, o senhor está mandando um recado para alguém? Irmãos, eu não mando recado para ninguém, tá bom? Então eu só estou fazendo uma citação ao texto bíblico. E Coré era este homem, esta liderança, essa força. Não sei se você entendeu direito aqui, deixa eu mastigar um pouquinho aqui para o irmão, para a irmã. Esse homem, ele convenceu Datã, Abirão e On, líderes de renome de outra tribo. E ele convenceu, queridos irmãos, ele convenceu, esteja atento a este detalhe que eu vou citar agora. 250 homens que eram líderes eleitos, espalhados em todas as tribos. Era como uma espécie de vereadores eleitos. Homens que eram lideranças eleitos nas tribos espalhadas e que representavam aquelas famílias. Aquelas lideranças, então, todas elas se renderam ao papinho furado de Coré. Ele convenceu essa gente. Gente, esse homem era perigoso, era poderoso, era importante. Eu faço uma pequena pausa aqui para dizer que talento
que dom nunca foi o fator mais importante daqueles que são vitoriosos. Talento e dom nunca foi. O fator mais importante de quem vence é trabalho, persistência, dedicação, é levantar cedo, dormir tarde. Quem pode levantar cedo, dormir cedo. Quem não pode levantar cedo e dormir tarde. Esses são elementos que você vai ver em quase todas as histórias de vitória. Talento, gente, está lá para o 10º lugar na fila. Dom, está lá para o 10º lugar na fila. A vida é repleta. Se você conhecer empresários, líderes, você conhecer isso em uma profusão grande, você vai ver que a grande maioria tem pouco talento, mas tem muito esses outros elementos aqui que eu disse. Os talentosos geralmente têm problemas. Os talentosos geralmente têm problemas emocionais, sociais. Muitos deles, gente, leiam biografias. Eu tenho um fascínio por biografias, pastor Gilson. E quando você lê biografias, você fica assustado com os problemas emocionais que Agostinho de Hipona tinha, que C.S. Lewis tinha. Os problemas emocionais que C.S. Lewis tinha. É uma loucura, gente. A dificuldade que esses homens tiveram para ganhar dinheiro, para trabalhar. Talentosíssimos, mas com um monte de coisas a serem trabalhadas no seu emocional. Coré era um grande líder, mas era um homem que não conhecia Deus, não temia Deus. E o argumento dele é o que mais me assusta, querido irmão Jefferson. O argumento dele. Sabe qual foi o argumento dele para convencer essas lideranças, esses homens a se levantarem contra Moisés? E especialmente, não percam de foco aqui, a família de Arão. Hoje é culto de família, eu quero falar da família de Arão. Sabe qual foi o argumento dele para se virar contra essas lideranças, esses homens? Ele bateu no ombro desses 250, de Datã, de Abirão, de On, e disse: meu irmão, você é um santo do Senhor. Foi esse o argumento. Você leu comigo? Ele disse para Moisés e para Arão: por que vocês se exaltam? Só vocês são santos? Meu irmão, não sei se você entendeu, mas foi uma guerra de santidade, para ver quem era o mais santo. Meu Deus do céu! Meu irmão, nós deveríamos brigar para entender quem é o mais pecador e quem é o mais carente da graça de Deus dessa igreja. Eu levanto minha mão, minha outra mão, meu pé, e falo: sou eu. O mais pecador, carente da graça de Deus. Mas esse homem convenceu eles a se virarem contra a sua liderança, dizendo que eles eram santos. Olha o poder de persuasão desse homem. Eles caíram nessa lábia, caíram nessa conversa. Querido irmão, todo dia, hoje quando você sair daqui, hoje no final desse culto, quando você estiver orando para encerrar esse culto, hoje quando você chegar em casa para almoçar, quando você for dormir, amanhã de manhã que você acordar, para ir ganhar a tua vida de vitória, em nome de Jesus, para construir e continuar construindo uma família de Deus, construa numa linda base de: Deus, eu sou um pecador e careço da sua graça. Coré não sabia o que era isso, ou sabia e fez exatamente o contrário. Essa história vai continuar e eles vivem uma coisa muito doida. Eles chegam diante da congregação e Moisés tem uma atitude que eu gosto de crer que deveria ser a atitude minha e sua, homem. Irmãs, quando uma notícia ruim chega na nossa cabeça. Todo dia notícia ruim chega, gente. É ou não é assim?
É assim ou não? É diferente aqui no Jardim Alvorada, não? Só chega notícia boa aqui. Covid chegou aqui também? Ano passado, ano atrasado? Chegou, né? Então, uma notícia ruim chegou, uma situação. E Moisés, num símbolo lindo. A gente leu também ali. Quando eles chegaram e deram a notícia para Moisés. Gente, era Moisés. Era Moisés. O profeta. Moisés se prostrou, se ajoelhou, colocou o rostinho perto do chão e orou por aqueles homens. Intercedeu por eles. Aí Deus, ali na frente, eu vou convidar você a em casa ler o capítulo 16 inteiro, uma linda leitura, e ler a primeira parte do capítulo 17, para ver essa história toda. Moisés se ajoelhou. E ele entregou aquele povo a Deus. Deus então falou a Moisés. Moisés então disse para eles, vamos passar uma noite. Amanhã de manhã, Deus vai julgar. E ele e Arão passaram uma noite. Como? Como que a gente aprendeu no Salmo 30? Chorando. O choro durou uma noite para eles. Pela manhã, eles encontraram aqueles homens. E Deus então deu uma palavra para ele e uma oportunidade. E Moisés nos dá uma linda lição. Ele se dobra e Deus fala: afasta-se, se afaste dessa gente aí. Vou matar todo mundo. Porque agora, Coré, Datã e Abirão não tinham ido somente com os 250 e com os amigos, não. Eles tinham levado o povo todo também. Quando Moisés chega lá diante deles, quem é que está lá? O povo todo. O povo estava do lado deste líder, desta liderança. Moisés, então, se dobra e Deus fala: se afasta, eu vou matar todo mundo. E Moisés faz uma linda oração. Uma oração que a gente tem nome para ela aqui. Que você talvez esteja fazendo pela tua família há bastante tempo, esse tipo de oração. É um tipo específico de oração que Moisés fez. A oração que esse homem fez aqui foi uma oração chamada intercessão. É um tipo de oração que só crente sabe fazer. Por quê, pastor? Porque é aquela oração que você não olha para si, mas olha para o outro. Você está intercedendo por alguém. Moisés intercedeu por essa gente. E vemos aqui no texto bíblico uma outra particularidade de Deus. O Deus misericordioso e o Deus justo. Deus vira para Moisés e fala: tá bom, eu escutei a tua oração. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Porque Deus ainda escuta orações, meus irmãos. Deus ainda escuta orações. Quem sabe essa é a semana que Ele vai escutar a tua. Aquela, pastor, mas tem muito tempo que eu estou fazendo, é muito tempo que eu estou intercedendo. Quem sabe é essa semana. Eu não sei, meus irmãos. Eu gosto de sonhar, eu gosto de pedir, eu gosto, né? Tomara que seja, mas quem sabe será. Mas essa foi a manhã que Deus escutou a oração de Moisés, que atendeu a oração de Moisés, que respondeu com misericórdia, graça e amor sobre toda aquela nação. Ainda assim, ele não deixou de ser quem ele é. Por quê? Porque Deus nunca deixa de ser quem é, mesmo atendendo nossas orações, mesmo respondendo às nossas orações.
E Deus faz mais uma vez uma separação. Ele tinha feito a separação entre Moisés, Arão e os levitas e os seus, e o povo todo que estava do lado de Coré. Mas Deus deu uma chance, uma oportunidade. Deus derramou graça sobre aquela nação e disse: então faça uma separação diferente. Mande que o povo se afaste de Coré, de Datã, de Abirão e de On. E na hora, Moisés fez uma oração e disse: Deus mandou separar. E quem sabe Deus vai fazer uma coisa maravilhosa. E Moisés falou assim, meio que uma coisa absurda. Quem sabe Deus abre a terra e engole. E quando Moisés orou, e esses homens se afastaram do povo, a Bíblia vai falar que eles se posicionaram na porta da casa deles, provavelmente orgulhosos, que eram santos, né? Eram santos, brigavam por ser o mais santo. E os santos então pararam na porta da casa deles. E a Bíblia diz que a absurda oração de Moisés se cumpriu. A terra se abriu num terremoto e engoliu Coré, Datã, Abirão e On. Aí pergunta para mim agora aí, sozinho, pastor? Pergunta para mim, sozinho? Não, meus irmãos. Porque aqui nessa vida, ei família, aprenda, talvez essa seja a lição mais importante dessa manhã. Porque aqui nessa vida, a gente peca sozinho. Mas a consequência do nosso pecado, a gente vivencia em família. E o texto sagrado que diz que esses homens pecaram sozinhos, está escrito lá, aqui, capítulo 16, sua leitura para você ler em casa. E a terra engoliu Coré e toda a sua família. Datã, Abirão e On e toda a sua família. Famílias ainda hoje estão sendo destruídas por escolhas mal feitas, por homens que decidem longe de Deus, por homens que decidem coisas contrárias às sagradas escrituras. Escolha em Deus, meu irmão, minha irmã, decida em Deus, tenha o seu coração em Deus, no Senhor, que o contrário também acontece. Esses homens decidiram longe de Deus e viveram a consequência em família. Toda a família gozou das consequências dessas escolhas. Mas se você escolher debaixo da autoridade do Espírito Santo, acredite, a sua família vai ser atingida por milagres, por salvação, por transformação, por santificação, por bons testemunhos. E aí, irmãos, pastor, estou admirado aqui. Então morreu os amigos de Coré e Coré morreu, gente, engolido pela terra. Pastor, e os 250? O que aconteceu com ele? Lembra dos 250 que eu citei aqui ainda agora? Então, a Bíblia fala, irmãos, que logo depois disso começou a chover, uma chuvinha muito engraçada. Começou a chover pedrinha, olha que beleza. Mas milagrosamente as pedras não bateu em ninguém, com uma exceção. 250 pedrinhas exatas vão bater em 250 cabecinhas. Me diz aí, qual foi as cabecinhas que as pedras encontraram? A primeira história bíblica de pedra perdida. A gente conhece a história de bala perdida, né? Essa aqui é uma passagem aqui de pedra perdida, que não bateu em cabeça nenhuma, só em 250 cabecinhas. Eu pago para você uma passagem só para Nova Iguaçu, se você me disser, só de ida, se você me disser qual foi as 250 cabecinhas. Um outro milagre absurdo acontece. Chove pedra e as pedras só matam os 250 rebeldes que tinham se aliado a Coré, Datã e Abirão. Ah, pastor,
Agora o povo, né? Poxa, é muita evidência, é muito na cara. Deus falou, Deus ficou do lado de Moisés, Deus ficou contra estes homens, com milagres, com evidências em abundância. E o povo, gente, o que o povo fez? Meu Deus do céu, agora o povo ficou do lado certo. Meu irmão, aí você vai conhecer uma outra faceta nossa. Nossa, diga no seu lugar, nossa, minha. Nós somos insistentes. Nossa maior insistência, nossa maior perseverança vem da nossa natureza adâmica. Nossa maior persistência e insistência é em pecar, meus irmãos, é em errar. Queria que nossa maior insistência fosse força para dobrar o joelho, para orar, para louvar, para interceder, mas não é. A nossa maior marca, aprenda isso em nome de Jesus, é em pecar, é em errar, é em falhar. Mesmo com todos esses ensinamentos evidentes, escancarados de Deus, mostrando que esses homens estavam errados. No dia seguinte, toda a congregação estava à porta da casa de Moisés, reclamando, dizendo que aqueles homens santos e bons tinham sido massacrados por Moisés e pela liderança. O texto sagrado vai dizer, irmãos, então, finalzinho do capítulo 16, que uma praga caiu sobre o povo de Deus. E aí a gente conhece bem isso, porque a gente viveu os 2 últimos anos aí de Covid, ainda está morrendo pessoas. A gente sabe o que é isso. A Bíblia não relata aqui se era um vírus, se era uma doença, se era uma ferida, se era uma chaga. A Bíblia não relata o que era, mas começou a morrer gente, morrer, morrendo, morreu 1.000, 2.000, 3.000, e começaram a contabilizar a morte, morrendo. Aí o povo despertou, né, gente? O povo entendeu? Entendeu ou não? Ainda não entenderam. Meu irmão, conversão não se dá por evidências humanas, conversão se dá por uma obra do Espírito Santo dentro do nosso coração. Mesmo com tudo escancarado diante dos olhos deles, gente morrendo do lado deles, e ainda assim eles não entenderam que a rebeldia deles estava chegando diante de Deus. Eu não sou da área de exatas, pastor Gilson é um especialista em contas, né, pastor? Foi, né? Mas conhece bastante, com certeza. Mas façam as contas, irmãos. Coreia, Datã, Abirão, ON, 250 líderes, suas famílias. E agora a Bíblia vai citar um número absurdo. 14.700 pessoas haviam morrido daquela praga. E ainda assim, o argumento deles era que Arão não podia mais ser um levita. Que a tribo de Levi não podia mais servir ao Senhor, cantando, adorando. Alguns equivocadamente, alguns estudiosos bíblicos, equivocadamente inclusive, dizem que aqui foi o momento que Deus escolheu a tribo de Levi. Uma bobagem. Deus não escolheu a tribo de Levi aqui. Deus confirmou, Ele já havia escolhido, Deus já havia escolhido, e Deus não se engana, meu irmão, minha irmã, Deus não se engana. Se Ele escolheu você, Ele vai confirmar isso no seu coração, porque Deus não se engana, Deus não comete equívocos. E o povo começou a traçar esse argumento para com Moisés, dizendo: Moisés, Deus se equivocou, não é a tribo de Levi. E Deus então, eu caminho para o final dessa palavra, Deus então, Ele propôs o seguinte, diz Moisés aí para eles pegarem 12 pedacinhos de madeira. Diga comigo, 12 pedacinhos de madeira. Pastor, isso está aí escrito? Leia em casa, capítulo 16,
capítulo 17, tá bom? Porque essa história é tão incrível, gente, que parece que eu estou inventando. Mas não estou não, tá? Está tudo escrito aqui. Deus mandou, pega 12 pedacinhos de madeira, cada um representando uma família. Família, diga no seu lugar, família. Cada um representando uma tribo. E aí, na tribo de Levi, Moisés, você tira o nominho lá, Levi, e coloca um nominho, um nome, coloca um nome. Qual o nome? Quero botar na madeirinha. Arão. O homem que estava sendo injustiçado, a família que estava sendo injustiçada, a família que estava sendo cobrado, que eles perdessem o direito de servir diante do Senhor. E o texto sagrado vai dizer que tiraram o nome Levi daquela madeira e escreveram o nome Arão. E Deus falou, ó, você vai orar, Moisés. Moisés chegou diante de toda a congregação e falou, olha, agora vocês vão escrever os nomes e vão para casa. Porque eu só vou responder quando? Quantos sabem que quando que Deus ia responder? Quando? Amanhã de manhã. Vem Deus de novo com esse negócio, gente. Gente, Deus é todo poderoso ou não é? Guilherme, me ajuda. Ele podia responder naquela hora? Ele pode te responder agora, nesse segundo, as suas questões, as suas dúvidas, os seus medos, os seus anseios. Ele pode ou não pode? Mas ele falou que ia responder só amanhã. E aí eu passo mal, gente, com esses negócios. Por que amanhã de manhã, gente? Por quê? Porque a gente é assim, a gente quer a resposta. A gente faz o jejum, a gente vem para a igreja e a gente fala, hoje, meu Deus, eu vou rodopiar, eu vou imitar o Kung Fu Panda e Deus vai responder. E Deus fala para você nessa manhã, meu filho, vai para casa, que eu vou te responder, mas vou responder amanhã de manhã. Vou responder no meu tempo, na minha hora, do meu jeito, porque o jeito de Deus, meu irmão, minha irmã, ainda é o melhor jeito. Amém ou não, gente? O jeito de Deus ainda é o melhor. E aí estava, olha o cenário, pensa comigo esse cenário, pinta comigo esse quadro. Estavam ali a multidão, os representantes. Agora a gente tinha novos representantes das tribos, os novos vereadores tinham sido eleitos, Guilherme. Estavam os novos representantes das tribos e cada um tinha escrito, né, com caneta de ouro, sei lá, de prata, o nome no pedacinho de madeira. E Moisés falou, ó, Deus falou comigo, que o pedacinho de madeira que amanhã de manhã tiver florido, tiver nascido flor desse pedaço de madeira, essa tribo é a tribo que vai servir diante de mim, representar todas as outras tribos como a tribo sacerdotal. 12 pedacinhos de madeira. Entenda aqui o tamanho desse milagre. Eram 12 pedaços de madeira morta, tá certo? Madeira morta. Inclusive, alguns estudiosos do Velho Testamento acreditam que esse é um texto que tem um forte símbolo apontando para Cristo, justamente porque de uma madeira morta vai florir, vai nascer vida. Era a promessa. Moisés chega e fala então, ó, 12 pedaços de madeira. Gente, como é que foi a madrugada dos outros 11? Foi a madrugada da oportunidade. Opa, a minha tribo talvez vai ser escolhida por Deus. Afinal, a gente era amigo de Coré, foram injustiçados. A gente era amigo de Datã, de Abirão, dos 250 que foram mortos com pedrada do céu, por causa desse Moisés aí.
Então, a nossa tribo pode ser escolhida. As outras tribos, gente, ficaram animadas com a possibilidade de serem a tribo escolhida. Por quê? Porque eles estavam equivocados, com um pensamento equivocado. Aquilo não se tratava de uma madrugada de escolha de Deus. Não era, porque o que Deus escolhe, Ele não volta atrás. O que Deus escolhe, Ele não diz, me enganei, vou escolher diferente. Não, o que Deus escolhe, Ele confirma. E aí, naquela manhã, quando as portas se abrem daquele local, era o local da adoração, o local onde as 12 pedaços de madeira ficaram, era o local de adoração do povo, ali no meio daquele momento que Israel vivia. E quando aquele local foi aberto, eles entraram naquele lugar, uma madeirinha estava cheia de flores. Uma madeirinha. Com um nome muito específico, muito bonito. A madeira com o nome Arão foi erguida, florida. Esses homens passaram, essa família, a família de Arão, de Moisés, passaram uma noite toda chorando. Você acha que eles dormiram, gente? Vocês acham que... Tem gente que fala que Daniel cochilou do lado dos leões, na cova dos leões. Gente, Daniel cochilou, gente, com o bafo do leão fazendo... Dormiu nada, gente. Foi uma noite de oração, ele nunca viu tanta oração, igual Daniel orou naquela madrugada ali na cova dos leões. Crente que está esperando a resposta de Deus, costuma perder madrugadas e madrugadas, orando, chorando, sem conseguir dormir. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, quem sabe você hoje, nessa manhã veio aqui e está vivendo madrugadas angustiosas. Está vivendo uma vida como esta madrugada foi aqui para a família de Arão. Sem saber o que vai ser o teu amanhã, sem saber qual vai ser a resposta, sem saber se Deus vai providenciar um milagre. Entenda aqui, o futuro de Arão dependia de flores nascerem de um pedaço de madeira morto. O futuro de Arão dependia de algo impossível, humanamente falando. Mas glórias a Deus, o choro desse homem durou uma noite e pela manhã ele foi acordado para viver a alegria de Deus. O choro de Arão durou uma noite. E naquela manhã, aquela família foi acordada pelo Senhor para viver a alegria do Senhor. Alegria de escolha, pastor? Não, alegria de confirmação. Porque Deus não se enganou com a sua casa, Ele não se enganou com a sua família. Quem sabe você entrou aqui hoje imaginando, não, a minha família não é uma família boa, não é uma família crente, não é uma família de Deus. É sim, meu irmão, é sim. Ele que escolheu e Ele não se engana. A sua família só é igual a minha, cheia de gente que peca, cheia de gente que todo dia tem que acordar e clamar pela graça de Deus, pela misericórdia dEle, mas Ele não se engana, Ele escolheu você. Pastor, eu só não entendi uma coisa, o senhor já está terminando a pregação, e o senhor fez uma citação àquela árvore no início, eu não estou entendendo nada, eu vou embora para casa, angustiado. Por que o senhor falou daquela árvore? Porque a flor que nasceu daquela madeira foi a flor de uma árvore muito específica. E eu já te dei uma passagem para Nova Iguaçu, e agora eu ofereço uma passagem só para Cabo Sul, se você me disser. Só de ida, hein? Se você me disser, que árvore é essa? Oh, meu Deus! Quando eles entraram, eles viram uma flor branca com leves toques de cor-de-rosa. A flor da amendoeira. O símbolo do Deus que é fiel. Do Deus que não erra. Do Deus que tem uma palavra que é absolutamente inerrante.
que não se equivoca, que não fica distraído. A gente fica distraído, né, gente? Meu amigo, essa semana bateu de carro, estava distraído, olhou para o lado, quando viu, estava passando uma idosa na frente, o carro da frente teve de parar do nada para a idosa, ele veio, bateu, amassou a frente do carro toda, distraído. Quem sabe você distraído deu uma topada essa semana, está aí com o seu dedo machucado, distraído. Quem sabe você nesse inverno agora, distraído, nessa semana geladinha da semana passada, você passou na beira da mesa e bateu com o dedo mindinho. Dá uma glória a Deus aí quem já bateu com o dedo mindinho, seu distraído. Deixa eu te falar uma coisa teologicamente profunda nessa manhã. Deus não bate o dedo mindinho na quina da mesa. Deus não anda distraído. A tua família não passou desapercebida diante da soberana graça dEle. Ele olhou para a tua família, Ele escolheu a tua família, Ele tem uma obra com a tua família, e nesta manhã Ele confirma no teu coração: eu, o Deus Todo-Poderoso, faço nascer flores de amendoeira na madeira morta. Flores. E o texto sagrado vai ser ainda mais belo. Meu Deus do céu. Eu ficava mais umas 2 horas aqui falando dessas. Nasceram flores e frutos, irmãos. Não apenas flores, nasceu a flor da amendoeira, que é o símbolo da inerrância da palavra de Deus, segundo a profecia em Jeremias. E nasceram frutos, frutos da amendoeira, que no imaginário social e cultural hebraico, a amêndoa é um símbolo do Messias que viria. Por quê? Porque a parte de dentro, a castanha, né, a noz dentro da amêndoa, é valiosíssima. Mas a casca não vale de nada, eles cortam e jogam fora. Exatamente como foi feito com o meu e com o teu Jesus. Por dentro, 100% Deus. Por fora, como a casca da amêndoa, 100% homem. Frágil, foi esbofeteado, cuspido, lanhado, pregado na cruz. Acharam que estavam fazendo alguma coisa contra o nosso Deus. Mas por dentro, ele estava intacto. 100% Deus. 100% Senhor da história, 100% Senhor da minha e da tua vida, 100% Senhor da minha e da tua família. Meu querido irmão, eu encerro essa palavra hoje dizendo para você que o nosso Deus, Ele faz florir a minha e a tua histórias, a minha e a tua famílias. Que mesmo que o nosso choro esteja durando uma noite, uma madrugada, como foi a madrugada do irmão Arão, que no nome do Senhor Jesus Cristo, você nessa manhã tenha sido acordado pelo Espírito Santo, para ser lembrado que você nasceu para ser uma família que vai dar frutos, que vai dar flores, que vai mostrar a partir de uma estética linda de Deus na tua vida, vai mostrar o que Deus está fazendo na tua casa. Quando olharem para você, na simplicidade de você dar a mão para a tua esposa, entrar na igreja, vir numa festa, caminhar numa calçada, caminhar num shopping, caminhar à beira da praia, quando olharem para você, vão ver uma expressão da obra de Deus na tua família, na tua casa. Foi assim que viram a família de Arão a partir daquela manhã. A família escolhida, não, a família onde Deus confirmou que Ele nunca deixou de fazer uma obra. Que seja assim na minha e na tua casa, que seja assim na minha e na tua famílias, que seja assim, irmãos, aqui na igreja Jardim Alvorada e na igreja em Queimados, que Deus venha levantar no nome do Senhor Jesus Cristo famílias capazes de com um simples testemunho de andar junto, de andar de mão dada junto, de colocar uma camisa, vir para a igreja, pentear o cabelinho, vir para a igreja, com a simplicidade desse movimento, que outras famílias venham ser tocadas, abençoadas.
Essa igreja já dá um lindo testemunho de ação social aqui nessa comunidade. Vocês já são vistos aqui nessa comunidade como uma igreja atuante, uma igreja que age, que abençoa, que abraça. Que no nome do Senhor Jesus Cristo, um milagre aconteça cada vez que vocês estiverem fazendo a unha de alguém aqui, o cabelo de alguém aqui, abençoando alguém aqui, abraçando alguém aqui. Eu fui surpreendido aqui naquela manhã, pastor Gilson, com um menininho aqui da rua, e o irmão me disse, o senhor me disse que ele nem é daqui, mas é um menininho que é apaixonado pelos irmãos aqui dessa igreja, que as crianças ao redor dessa igreja venham olhar para vocês e verem em vocês uma flor linda, uma amêndoa linda. Eles venham ver Jesus na vida de vocês, na família de vocês. Deus abençoe vocês, no nome de Jesus. Pastor Gilson. Obrigado. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pelo pão, pelo maná que o Senhor preparou para nós nesta manhã. Por falar, ó Deus, ao nosso coração. Por abençoar nossas famílias. Obrigado. Obrigado. Por tabernacular, habitar entre nós, cheio de graça e de verdade. Obrigado, Senhor. Por causa de Jesus Cristo, nossa esperança. Esperança para a nossa vida pessoal, esperança para as nossas famílias, esperança para essa igreja, para todas as famílias desta igreja. Obrigado pela vida do teu servo. Continue usando o pastor Simval, seu ministério, sua família, abençoando a igreja em Queimados, em Cabuçu, onde ele for pregar, quando for pregar lá, aqui, em todos os lugares onde o Senhor o levar. Obrigado, em nome de Jesus.